Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Tudo bem, Rogério. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Alexandre, por ter vindo aqui nos prestigiar por mais um podcast aí da Telcast. Legal. Alexandre Conte, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Não é um prestígio, é uma honra estar aqui com vocês, devolvendo um pouco, né, o prestígio. Eu recebi o Rogério tempo atrás lá no estúdio também, no Contecast. Então, acho que esse crossover aqui tem muito para a gente continuar falando, conversando, contando histórias e, por que não, inspirando quem nos acompanha, né? Então, muito legal. Muito obrigado. Alexandre Conte é gestor de marketing, professor, palestrante, podcaster, mestre em comportamento do consumidor e agente de transformação digital com mais de 20 anos de experiência. Professor também nas principais universidades aqui de Curitiba, como a FAI, como a ISIC, como a PUC-FGV e a Unibrasil. Coautor do livro Entre Drones e Dinossauros, onde o tema central do livro é Gestão Ambidestre. Esse livro aqui foi lançado recentemente e Alexandre é um dos autores, né, Alexandre? Fale um pouco aqui do seu livro, do seu lançamento. Capa bonita, hein? Bonito, né? Bonito, e né? O título ficou provocativo. Uhum. Então, foi estudo aí de alguns ensaios, né? Uma obra colaborativa de 22 autores, né? Produzindo 19 capítulos. Então, tem 3 capítulos ali produzidos a 4 mãos, com 2 autores no mesmo capítulo, e que tenta trazer diferentes olhares sobre a ambidestria da gestão, que não é um tema novo, né? Já tem aí algumas décadas de discussão dentro da administração, mas que nos últimos anos isso tem se tornado um pouco mais crítico, um pouco mais aflorado na gestão, porque um dos conceitos da ambidestria é você olhar para o hoje e para o amanhã. Então, obviamente, as empresas, os gestores, os líderes sempre têm essa visão do amanhã, de curto, médio e longo prazo, para poder se programar, se planejar, tentar trazer o máximo de continuidade para o negócio, mantendo o negócio competitivo, né? Mas, diante das mudanças tão aceleradas que os últimos anos têm trazido, eu digo que inovação também, a gente não inventou inovação agora, né? Então, a humanidade vem inovando desde que o mundo é mundo e, graças a ela, nós estamos aqui e as sociedades vêm se transformando. Mas, meio que na teoria do caos, esse ritmo vem acelerando cada vez mais. Pela facilidade de novas tecnologias, velocidade de comunicação, pela integração de uma série de tecnologias e de sociedades. Então, isso tende a ser cada vez mais acelerado. Portanto, eu entender o meu negócio no hoje e estar preparado como contingência para o melhor cenário do amanhã, mas aí qual cenário é o que vem amanhã? Não sei. Então, vamos fazer um estudo de futuro, entender os melhores cenários e como a gente cria uma contingência, um preparativo na tomada de decisão do hoje para amanhã. E aí você vê grandes empresas que comercializam bobinas de celulose vendidas a toneladas, investindo, né, ou criando startups para vender embalagem de papelão avulso para pequenos produtores de e-commerce. E a gente viu aí na pandemia, só no primeiro ano de pandemia, em 2020, foram mais de 13 milhões de novos consumidores online no Brasil. Ou seja, o mercado, talvez seja esse o grande futuro dessa empresa? Possivelmente não, mas é uma ótima oportunidade de mercado. Discussão, né, de entendimento. E aí no livro a gente traz essa discussão de gerações diferentes, de conflitos, de como você liderar, né, equipes muito diferentes, Operação diferente, né? E assim, ela não precisa ser conflituosa, ou muito, como a gente costuma ver na internet, o verdadeiro ou falso, né? Se você é de um lado, você é contra o outro. As coisas não precisam ser polarizadas. E aí o grande spoiler da capa é que o Enter ele já vem grifado, né? Dando o caminho que o que está no meio, né, pode ser a grande solução. Como que eu tiro um pedaço daqui, que faz muito bem, e como que eu aproveito as habilidades e o que faz muito bem nesse outro perfil? Somo e crio uma gestão mais inteligente, né, para ter uma continuidade. Isso vale para negócio, isso vale para liderança, para equipes, isso inclusive vale para investimentos e para carreiras, que é o meu capítulo aqui, apesar de ser um profissional de marketing, eu escrevo sobre multicarreiras. Então, como os profissionais e as novas gerações podem se tornar mais competitivas no cenário futuro, se preparando para mais de uma carreira. Talvez a nossa geração, e muito mais certo as gerações anteriores às nossas, foram aqueles profissionais que estudaram uma educação formal, trabalharam 30, 40 anos na mesma carreira, no mesmo mercado, no mesmo segmento, e se aposentaram. E tudo bem, tudo certo, né?
Mas será que a profissão que eu estou praticando hoje, daqui 5, 10 anos, vai continuar existindo? Essas mudanças tão rápidas. Então, tem uma série de estudos que apontam que, pelo menos no nível sequencial, as gerações Y, principalmente a Z, vão ter de 4, 5, 6 carreiras ao longo da vida. Por quê? Eles vão ter períodos, carreiras mais curtas e faz aquela pivotagem. A tecnologia proporciona isso, né? Proporciona isso, seja por ameaça, porque extinguiu esse setor, essa função, seja por oportunidade que também me habilita a trabalhar num novo mercado, numa nova habilidade, num novo instrumento de trabalho. Né? E por que não tentar fazer isso ao mesmo tempo, em paralelo? Você leu aí meu currículo, né? Então, obviamente, eu não comecei tudo da mesma forma, no mesmo dia. Comecei numa educação formal, trabalhei na área de marketing, especializei, assumi cargos de gestão em pequenas e grandes empresas. Em paralelo, indo para 10 anos, uma carreira de professor de sala de aula. Fiz mestrado, fui pesquisar, entender um pouco mais do método científico. Nesse meio tempo, é natural que por questões de oportunidade de mercado ou de necessidade de diversificação de atividade, vamos subir no palco, vamos dar uma palestra. Seja ela de graça, seja ela remunerada, isso agora hoje é um produto. E aí, poxa, agora estamos fazendo podcast. Porque é o momento do podcast. Eu gosto muito de uma fala do Léo Lopes, que é um grande produtor, aí, uma das grandes produtoras de podcast no Brasil, que sempre que ele vê o resultado da Podpesquisa, ele fala, esse é o ano do podcast. Por quê? Porque todo ano está crescendo. Mais ouvintes, mais produtores, cá estamos nós produzindo conteúdo para a internet. Né? E agora, eu brinco, eu ainda não sou escritor, eu escrevi um livro. Quando eu reincidi no ar... Uma participação importante. Né? Sim, eu e um grande parceiro, o professor Nascimento, fomos os 2 coordenadores desse projeto. Então, nós conduzimos um pouco, né, toda a curadoria, o projeto de divulgação, o evento de lançamento. A gente começou a vender esse livro antes mesmo de ter a primeira página impressa, Rodrigo. Olha só. Então, a gente começou um projeto de pré-venda no e-commerce, vendendo pela internet com preço diferenciado, uma condição de receber um primeiro exemplar ali com todos os autógrafos de todos os autores. Então, muita gente comprou antecipadamente, foi no evento, e aí não precisou ficar na fila para comprar o livro. Já estava o livro reservado, com seu nome, com a dedicatória, e o autógrafo de todos os autores ali do lado. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Que legal, que estratégia, né? Você vender antes mesmo de fazer a publicação dele. Coisas que a tecnologia hoje nos permite. Sim. Não que não pudesse ser feito antes, mas hoje é muito mais comum, muito mais aceito, tem muito mais credibilidade. Projetos de crowdfunding, de pré-lançamento de um produto. Então, você não compra o ingresso para o show meses de antecedência, né? Porque o livro não pode ser dessa forma. É questão de você empacotar isso de uma oferta que faça sentido e o consumidor lá na ponta, ele perceba esse valor. Mas você foi inovador nessa questão do livro, né? Olha, eu não diria já viu isso em outros mas isso é muito comum com alguns produtos digitais, né? Então, você ter um curso que você vende com antecedência, você ter um game, né? Games, a indústria de games faz... Hoje já mudou até a forma de contabilizar o sucesso do lançamento. Né? Então, antigamente era assim, quanto tempo leva para... Desculpa, quanto faz de valor no lançamento? E hoje, assim, quantas horas leva para você chegar a X milhões de faturamento? Por quê? Porque você já começa a vender com antecedência, no dia do lançamento você já bateu um recorde gigantesco. Legal. Que é o dia que você distribui de fato para o mercado. Se antecipa, né? E ainda ajuda a fazer um centro de custo melhor, né? Exatamente. Boa parte dessa receita que a gente teve na pré-venda, a gente converteu para o evento de lançamento. Então, foi dinheiro que a gente não precisou tirar do bolso para pagar fornecedores de palco, de estrutura, de iluminação, né? E a gente conseguiu fazer um movimento que a gente levou mais de 350 pessoas para dentro do auditório da Universidade Positivo. Levar um livro do experience deles, né? E aí a gente fala, poxa, o espaço é gigantesco, legal, mas o que a gente vai colocar aqui? E aí a gente colocou drone, a gente colocou dinossauro. Fez um movimento muito bacana, né? Legal. Que foi, hein? Foi legal. São estratégias, né, de marketing atuais e que muitas empresas não sabem, né? Não tem conhecimento. E a grande provocação que eu faço, Rogério, até como professor também, eu falo isso muito para os alunos, mais do que a disciplina de marketing, mais do que o livro, o autor, o professor mesmo, na figura do orientador, aprender marketing é muito mais uma lente que cada um de nós temos
nos olhos ou nos ouvidos, né? Até mesmo no cheiro, né? No olfato. Quando você está a passeio com a sua família no shopping, está assistindo um filme, você pega um insight. Puxa, que ideia fantástica. Já imaginou se eu usasse isso no meu segmento? Sabe? Então, assim, na verdade, eu estou imaginando essa sua estratégia para o meu segmento, exatamente isso. Como que eu posso aplicar isso no meu negócio hoje? Sim. Então, assim, é ter essas antenas, esse radar ligados, mapeando o que pode ser feito para traduzir para o seu negócio. Tem que também fazer um bom estudo de mercado, né? Conhecer o seu consumidor, né? O seu cliente. Quando a gente fala de marketing, isso é um ponto muito chave, né? Para quem que você vai vender? Qual é a segmentação? Qual é o seu posicionamento para esse segmento de mercado? Fala-se muito na persona, né? Que é muito mais do que o dado demográfico, mas quem representa esse consumidor? E hoje no marketing a gente aponta muito mais para tendências comportamentais, e eu venho da escola de comportamento, né? Eu sou mestre em comportamento do consumidor. Ou seja, não importa se você tem 15, 25, 55 anos, mas você gosta muito dessa banda, desse jogo, dessa categoria, desse lugar, você vai querer viajar para esse país, para visitar essa cidade, para assistir o jogo do teu time que você gosta, daquele campeonato. Sim. Isso não tem a ver com o poder de compra, qual a sua classe social. Você pode viajar 3 vezes por ano para fora, para a Europa, para assistir um jogo do Real Madrid ou do Barcelona. Talvez o Rogério vá 3 vezes por ano. Talvez eu e você, a gente vá uma vez na vida. Mas nós 3 somos fãs, nós somos consumidores daquele produto que o time representa, que é muito mais do que o ticket do ingresso. Quantas camisas nós vamos comprar? Quantos outros torcedores nós vamos converter como promotores desse produto, dessa marca? Né? O valor agregado ao produto, né? E até a propagação de forma verbal, né? Sim. E isso também é uma forma de divulgação, né? Então é muito mais assim, quem tem esse fit, né? A gente fala tanto do fit cultural nas empresas, mas qual é a marca que conversa com você, que você se identifica com ela? Talvez eu tenha um cliente que seja mais frequente na compra dos produtos e não seja tão conectado com essa marca, porque o poder de consumo, a facilidade do acesso, isso é mais uma opção. Para outros que talvez não tenham as mesmas facilidades, mas tem um significado, uma relação muito mais profunda, uma conexão muito maior. Então, assim, qual é o comportamento que é comum? O que une essas pessoas? Você está comprando pela conveniência, pela praticidade, pelo preço baixo, pela economia, pela utilidade, pelo status e a visão social que isso te atribui, ou por um conjunto de fatores? E na hora de definir a estratégia, você foca num certo nicho ou você pega de maneira geral, dentro daquele público? Vai muito desse posicionamento da empresa, né? Então, para quem ela quer vender? Se é um nicho muito pequeno, você tem uma oportunidade que, com menos esforço, você ser dominante, você ser muito expressivo nesse segmento. Mas talvez esse nicho muito pequeno seja difícil de identificar. Entendi. Onde estão essas pessoas? Elas estão numa mesma geografia? Ou, falando de Brasil, como praticamente um continente, elas existem no Brasil, mas elas estão em todas as cidades. E se eu pegar apenas a região sul, eu tenho muito pouco mercado. Então eu tenho que ter uma presença nacional para falar com poucos. Então cada mercado, cada produto, cada relação é o velho bom depende. Né? Mas requer um planejamento e uma estratégia. Conhecer o cliente, né? Geralmente, quem quer vender tudo para todo mundo, está fadado ao erro. Sim. Porque a chance de você errar, por não saber com quem você está falando, você vai precificar errado, você vai distribuir errado, você vai fazer uma configuração, um produto inadequado, provavelmente você vai comunicar errado. Ele composto de marketing, né, os 4Ps. Eu vou gerenciar, eu vou configurar esses 4Ps voltado para você. Você é o meu cliente-alvo, você é o meu público de interesse. E o que te diferencia dele? Porque talvez ele possa comprar, seja um interessado, tenha um comportamento interessante. Mas o alvo está aqui, ele é consequência. Entendi. Pegando um gancho aí da tua fala, hoje, como que você entende que está a comunicação no ambiente corporativo? Como que se encontra com a velocidade das informações? Porque hoje se tem muito conteúdo de forma muito rápida. Sim. E às vezes o ambiente corporativo, o ambiente também eu empresário, né? Eu sozinho. O exército de um homem só. Isso a gente não consegue absorver de forma completa, né? De forma eficaz.
essas informações e transformar isso para a gente buscar nosso cliente. É até curioso a tua pergunta, Rogério, porque a gente fala tanto assim da facilidade da comunicação, do quanto a gente vem evoluindo como sociedades, como humanidade, no uso da comunicação, né? Uma série de atributos e dispositivos tecnológicos que nos facilitam, desde a tradução do idioma, né? De você ter hoje uma base gratuita e de qualidade como esse podcast, que na internet é disponível para você ter um aprendizado sobre alguma coisa. Mas quantas pessoas estão usando isso de uma forma correta? E por mais que a gente viva num mundo já há muito tempo, já virou demodê, já virou demodê falar demodê, né? Mas eu brinco, eu venho do século passado, eu falo de transformação digital, mas eu venho do século passado. Então já ficou demodê você falar em globalização. No meu olhar, você não faz 2 guerras mundiais se você não tiver globalizado. Mas a década de 90 era um grande momento da globalização. Vivemos a era da informação. Legal. Mas respondendo a tua pergunta, como estão as empresas hoje dentro de casa? Como elas se comunicam? A informação está sendo bem preservada? Ela é confiável? Ela está assertiva, né? Eu posso confiar nela porque esse número diz o que foi medido. Ela está disponível para quem precisa da informação no momento que precisa. Então, é só aqui a gente está falando no sentido técnico de gestão do conhecimento. Agora, como que, aí voltando para as gerações, né? A geração Y, a Z, que está entrando agora, o estagiário está falando com o presidente. Eles estão usando os mesmos signos, têm o mesmo linguajar, o que faz sentido para um faz sentido para outro, e a gente precisa revisitar o processo de comunicação. Diferente do que a gente vê muito nas redes sociais, o pessoal propaga assim, o que eu falo, o que você entende é problema seu, se você não entendeu. Não, desculpa. Eu sou comunicador e eu sou responsável pelo entendimento da minha mensagem. Eu costumo repetir muito uma frase do Bill Gates, que ele fala que o cliente mais insatisfeito é a melhor fonte de aprendizado. Por quê? Porque ele vai te ensinar onde você errou. Vai trazer relatos. E aí você pergunta, Rodrigo, mas todo cliente tem sempre razão? Eu digo que não. Mas todo cliente tem dor, tem anseio e tem expectativa. Sim. E muitas vezes aquela reivindicação que não faz sentido dentro da tua lógica do serviço, do produto, que o cliente entendeu errado e gerou nele uma expectativa desconexa com o que você oferece, foi um erro que você não comunicou correto. Aí causa frustração, né? Então talvez você não consiga entregar o que o cliente está te pedindo porque realmente não faz sentido. Mas aprenda com ele por que ele chegou nesse entendimento. Onde faltou a informação, uma explicação, passo a passo, para que ele entendesse para que servisse o seu produto. Como o seu serviço ajuda ele em que momento da jornada. Porque se ele entendeu errado, comunicar, o deficiente, foi a empresa que deixou de comunicar, ou muitas vezes até comunicou, mas não o suficiente, não com a frequência, não com a redundância suficiente para que fosse assimilada por um número maior de pessoas. Sim. Então a gente ainda peca muito na comunicação, em não saber traduzir, não saber empacotar a nossa mensagem para falar com o outro. E hoje, em época de comunicador instantâneo, quanta briga a gente tem em grupos, porque, embora possa mandar o áudio, né, o texto não tem entonação. Um texto mal escrito não tem pontuação. Sim. Né? E você quis ser irônico, você foi rude, você foi cordial, eu não consigo entender a tua mensagem. Eu sou velho, tá? Eu falo assim, me liga, porque a gente consegue em 2 minutos de telefone se entender muito melhor, resolver a situação, do que às vezes um dia inteiro de mensagem, mal escrita, muito truncada, mal trocada, e que às vezes não é eficiente. E aí você não entrega produtividade, você não tem agilidade no processo, porque a comunicação não está funcionando bem. Então é uma grande deficiência das empresas. E hoje eu percebo que as pessoas estão muito mais focadas na operação, no resultado, né, do que no processo de comunicação, de marketing, de estruturar, de criar mecanismos de se ter um resultado muito melhor. Sim. Do que realmente só operar e ter o resultado final. Gente, você que está nos acompanhando, comunicação não é uma ferramenta, não é uma habilidade restrita a profissionais de marketing, de comunicação, de veículos, de internet. Todos nós somos comunicadores, nós temos que nos comunicar. Alguns fazem isso de uma forma muito mais eficiente, muito mais qualificada, outros nem tanto.
Agora, quantos de nós estamos fazendo isso de forma consciente? Se eu tenho uma deficiência, se eu tenho uma inabilidade, como eu posso mitigar isso? Como eu posso desenvolver, depende se eu tenho um ponto forte, nem a sorte que a gente faz para a empresa, como que eu uso melhor esse ponto forte, eu deixo ele evidente? E o que você falou, Rogério, faz muito sentido. As pessoas são muito boas no que elas propõem a fazer, na sua área de atuação, estão olhando para a operação, ser mais enxuto, ser mais eficiente, ter uma boa produtividade, entregar bons resultados. Mas a grande maioria peca, sabe onde? Em contar para os outros. Em cacarejar. Sabe só, você colocou o ovo, mas você não cacarejou. Você não contou para ninguém que você está fazendo isso. Cara, você fez o mais difícil. Você resolveu um problema, você conseguiu trazer uma oferta de valor, mas as pessoas não sabem de você. É o pequeno empresário que abre a lanchonete, o restaurante, numa rua um pouco movimentada, faz um ambiente fantástico, cria ali um cardápio maravilhoso, traz um chefe bacana. Ok. E, puxa, mas não tem cliente. Tá vazio. Ninguém sabe. As pessoas não sabem que inaugurou, que abriu onde fica seu restaurante. Exatamente. Ou muitas vezes vende pra caramba na internet, no iFood. Puxa, mas eu estou com um espaço parado, acho que eu vou fechar isso aqui e pegar uma cozinha menor. Por quê? Porque ele foi onde a operação demanda, puxa. Agora, onde ele tem que puxar a demanda, que é na loja, no ponto físico, ele está trabalhando mal. Porque ele pegou alguém que é muito bom de digital, que está fazendo a comunicação na internet, no digital, mas o ponto físico, para quem passa na rua, para quem mora do lado, para quem trabalha no bairro, mercado local. Conhece. E quais meios de comunicação você acha que são os melhores hoje? Vamos lá. Para quem que eu vou mandar qual mensagem? Talvez aquela super ferramenta de automação de e-mail marketing que faça um lead score, que faça toda a qualificação do funil de vendas, é ótima. Sim. Mas talvez para aquele advogado que tem um escritório na rua de trás, um panfletinho no balcão, Cartão de visita. cartão de visita, ou você mudou o seu consultório odontológico de endereço, foi uma quadra para baixo, talvez sabe aquela faixa de TNT furada, bem recheada, baratinha, talvez ela seja mais funcional do que o e-mail que você mandou dentro de uma cadência toda programada e tal. Por quê? Porque a pessoa não viu seu e-mail, que talvez tenha ido para o spam, ou não há uma prioridade para ela está na rua, ela não viu esse e-mail, saiu de manhã, chegou no dentista, cadê o dentista? Ih, fechou, faliu. E aquela faixa lenta, feia, ela resolveu, ela foi funcional. Então, qual é o melhor meio de comunicação, qual é o melhor veículo? Depende do que você quer comunicar para quem. O podcast pode ser uma excelente ferramenta de comunicação. Quando você tem uma necessidade de explorar com mais profundidade determinados assuntos. Que às vezes no videozinho, seja no Instagram, seja na televisão, você não tem espaço, você não tem tempo para discutir tudo isso. Agora, traz aqui uma conversa de 30 minutos, de 1 hora, cara, isso é muito mais rico. Sim. E as empresas ainda não aprenderam a consumir podcast como um veículo de comunicação. Vamos fazer um merchan aqui, vamos vender o Telcast. As pessoas, primeira coisa, quantos ouvintes você tem? Qual a média de ouvinte por episódio? São KPIs, são indicadores importantes. É como o mercado está acostumado a consumir mídia. Mas quanto vale um ouvinte com o perfil correto, dentro de um nicho, dentro de uma segmentação, que ouviu até o final esse programa? Você estava falando ali do canal correto, né? Eu, particularmente, todo dia de manhã abro o meu computador, entro no meu e-mail, tem 30 e-mails lá. Eu estou habituado, já inconsciente, eu vou lá, deleto tudo. Eu não abro os e-mails. Olha, eu já estou no segundo pacote eu uso o Gmail já há muitos anos. Por muito tempo usei a conta gratuita, né? E já há muitos anos eu apago muito pouco os e-mails. Porque é um tempo, uma operação que a gente gasta trabalhando para a ferramenta. Ok, você vai organizar, você deixa bonitinho. Lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, quando eu comecei a usar e-mail, era uma neurose. Eu não começava a trabalhar antes de deixar a caixa redondinha. Hoje eu não trabalho para o e-mail tem que trabalhar para mim. Assim como o WhatsApp. Hoje, sabe aquele FOMO, Fear of Missing Out? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que tirar todas as notificações, aquele toque. Desapeguei. É que nem o Netflix. Eu sei que eu não vou ler todos os e-mails, que eu não vou conseguir acompanhar todas as mensagens do WhatsApp, da mesma forma que eu não vou assistir todo o seriado que eu quero assistir no Netflix. Eu já perdi essa briga.
Então, às vezes o pessoal reclama, pô, Fonte, mas você não responde o WhatsApp? Não. Mas que bom que você me ligou, você passou na frente de 150 pessoas aqui. Porque ainda sou educado, eu atendo, se eu não puder, estamos aqui conversando, tocou o telefone, não vou atender. Mas eu vou retornar para alguém que me ligou depois. Mas é bem isso, quando a pessoa pega e te liga e fala, olha, eu te mandei um e-mail, esse é o assunto que a gente já tinha conversado antes, daí você vai lá e já abre e dá aquela atenção, né? E aí o sistema de busca funciona muito bem. Peraí, qual foi os e-mails que o Rogério me mandou aqui? Eu uso a busca. Se a busca é eficiente, se ela funciona, e nem sempre ela funciona bem, né? Será que precisa ficar limpando e organizando? Vou economizar esse tempo. E, poxa, o Rogério ficou de mandar um e-mail. Será que ele mandou? Não achei aqui na carga. Dá um localizar. Chegou uma época que eu não fazia limpeza, chegou a ter 10 mil e-mails lá. E aí, opa, tá cheio. Lotou a caixa de e-mail. Seleciona com 10 MB ou mais, 5 MB ou mais, aí vai limpando. Chega uma hora que ele lota de novo. Aí o que você faz? Aí você compra. Aí você vira cliente. Isso. Eu já estou no segundo pacote. E boa parte do meu espaço do Google ali é Gmail. O meu é mais agora o Drive. Ele usa bastante dados. Agora o WhatsApp também é a mesma coisa, né? A gente criou uma onda, né, de criar grupos, né? Daí vai grupo. Tem mais de 100 grupos lá no nosso. Sério, cara. Eu tenho 3 WhatsApp. E as pessoas têm uma mania, né? Porque quando você responde elas, querem conversar com você. Então, né? Mas você não vê isso de jeito nenhum, cara. Aí às vezes eu tô lá no grupo de amigos, né? Pô, cara, você não viu lá o que aconteceu? Não vi. Eu não consigo ficar... Chega a surgir lá 300 mensagens, certo? Aí você tá ali trabalhando, tendo dedicado seu tempo, né, para uma situação. Esses grupos assim, grupo do churrasco, grupo eu já saí da maioria, né? Mas mesmo naquele grupo que você tem um interesse, e eu sou o xerife, eu sou o cara chato. Falar, quem tem que ser o tira-mal? É um grupo de marketing, por que você está trazendo essa notícia aqui? Então, ok, colocou na mesa, qual é o olhar de marketing que a gente vai olhar para ela? Não, eu só estou compartilhando com você. Então, desculpa, não é útil. E se eu tiver várias mensagens, notícias, links, um monte de coisa aqui que são inúteis para o contexto desse grupo, o que vai ser o comportamento padrão? Eu deixo de olhar com frequência, porque tem muita coisa ruim. Eu silencio. E aí o que eu vou fazer? Quando eu for fazer alguma coisa, eu vou lá para o final e eu não vou consumir aquelas 50 mensagens não lidas. Então, é isso que está faltando aqui nos grupos, né? É uma pessoa para fiscalizar, porque, igual você falou, um grupo de negócios, né? Aí começa a vir... É uma poluição de informação. Porque quando o grupo é bom, você faz dever de casa e você vai ler as mensagens não lidas. Porque sabe que tem coisa boa ali. Porque você tem interesse naqueles assuntos. Né? Aí quando você começa a ver que aqueles assuntos do grupo tá muito disperso, aí você arquiva. Porque dentro da escassez de tempo, eu vou priorizar o que é do meu interesse. E eu parto do princípio seguinte, você me mandou uma mensagem, o interesse é seu. Você está entrando em contato comigo. Pode soar um pouco pedante isso, né? Mas é como o Rogério falou, eu vou escolher, dentro do meu interesse, para quem eu vou responder, com que prioridade, e alguns vão ficar para trás. Vão ficar arquivados. Por quê? Você quer, é urgente, me liga. Você vai passar na frente de todo mundo. Você vai mandar mensagem, eu recebo mensagem assim, 9 horas da manhã. Oi, tudo bem? Eu ignoro. Tipo, tá, cadê o resto? Para você ter direito à minha atenção, me conta a história. Aí, faça 2, 3 horas. Pode falar? Não vou responder. Aí eram 11 horas da noite, 2 horas da manhã, eu estou lá dando uma geral. Só de petulância eu vou responder para os caras. Oi, posso? Agora eu posso. Você perdeu um dia inteiro de oportunidade de falar comigo. Manda mensagem, seja objetivo. Oi, tudo bem? Sou fulano de tal, quero tal coisa. Eu mandei mensagens para o Fonte, né? No caso da nossa entrevista e tal. E ele demorou para me responder 20 horas, 22 horas. Mas eu tenho um entendimento que o Fonte é uma pessoa ocupada, que tem vários compromissos. E em algum momento ele ia olhar a mensagem e me responder. Né? Mas muitas pessoas não têm essa sensibilidade, né? E fica lá insistindo. Fica insistindo, né? Eu costumo dizer, não mande a mensagem e daí ligue para a pessoa em sequência. Daí você fica insistente. Pula a mensagem e liga direto. Tudo bem você ligar para o Rogério, ligar para o Conte, ligar para o Rodrigo, e ele está indisponível. E você ligar de novo, se ele não te ligar. Agora você mandou a mensagem, oi, pode falar. Deu 10 minutos, a pessoa não te respondeu, você liga. Puxa. Acho que não podia, né?
Estava na prioridade. Sim. Né? Então você perdeu a chance de fazer aquela ligação sem ser inconveniente. Liga de surpresa, então. Falando um pouco de marketing ainda, Vamos lá. se aprofundando um pouco mais, como que você acha que o marketing se posiciona hoje com a base de conceitos muito bem elaborados, né, com ferramentas muito úteis, e linkada com as novas tecnologias? Que hoje a gente tem o marketing digital, né, que são congruentes um com o outro, mas que o marketing tem aquela base acadêmica sólida, né, e que traz aquelas ferramentas importantes, mas temos um volume de informações muito grandes também dentro do marketing que se atualiza a todo momento. Sim. Como você percebe isso? Isso é questão de prova que eu faço muitas vezes para graduação. Né? Eu falo assim, o marketing está mudando para se adequar ao mercado ou o mercado está mudando porque o marketing está evoluindo? E tem as criaturinhas que ainda falam, não, o marketing está mudando o mercado. Eu falo, não, a gente não muda o mercado. O marketing é uma ciência, é uma disciplina, uma área de conhecimento que vai seguindo, que é tendência, que está mudando no mundo. Lá atrás, lembra da célebre frase do Henry Ford, que você poderia comprar um Ford T de qualquer cor que você quisesse, Rodrigo, desde que ela fosse preta. A petulância de novo, né? Por quê? Porque era o mais conveniente para a indústria. É o mais barato, o único tanque para você fazer eletrodeposição, pintar as peças e acabou. Por quê? Porque existia uma demanda muito maior do que a oferta. O que fosse colocado para se vender no mercado Ia vender. ia vender. Por quê? Porque até a primeira revolução industrial, e principalmente depois da segunda, ali no começo do século XX, o que a gente tinha? A gente tinha muitos artesãos. Então a escassez de produto distribuído dependia da capacidade humana de produzir. Quando a gente vem com a revolução das máquinas a vapor, e depois com a eletricidade, grande industrialização, você começa a ter uma produtividade maior, aumenta o volume de oferta. E se eu estou fazendo isso, você e você, o que acontece? Aumentou muito mais a oferta no mercado. E o consumidor agora pode escolher. Qual que é o diferencial? Aí o marketing começa a olhar não só para a distribuição do produto, mas também para a concorrência. Sim. O que eu vou fazer para me diferenciar de você? Por que eu vou ser um produto escolhido pelo cliente? Época das vendas, dos vendedores porta a porta, né? Você tinha um bom vendedor que, além de distribuir, de chegar nesse consumidor, ele fazia todo um encantamento. Não, é esse aqui, vou comprar do Rogério, porque, cara, é em que eu confio, ele é o meio para isso. E aí você tem muitas empresas ofertando muitos serviços, muitos produtos, com boa atuação de venda, e o consumidor ele vai se empoderando, porque ele vai ficando cada vez mais disputado pelas empresas. E eu preciso agora entender quem é esse tal de consumidor. E aí fazer a segmentação, personalizar um produto, direcionar uma comunicação, passa a ganhar mais força nesse sentido. E aí o que o Kotler traz lá no Marketing 3.0, esse tal de consumidor, ele é um ser humano provido de ego e de espírito. Ele precisa de anseios humanos. Então gere uma boa experiência, crie credibilidade, mais do que apenas ter produtos funcionais e de alta performance. Né? Por que a gente prefere uma marca do que a outra? Porque ela se conecta comigo de uma maneira emocional diferente. A gente veio para o mundo do marketing 4.0, que é o quê? É o marketing digital. Opa, existe um mercado diferente. Assim como o novo mundo, né, os novos continentes foram novas praças para as empresas, para os mercados que tinham na Europa, no velho continente, agora tem público lá. Novas cidades, o mundo digital é a mesma coisa. Agora existem pessoas habitando esse digital aqui. Como que a gente vende para elas? E aí o que você está vendendo pode ser um livro, pode ser um CD. Lembra do CD? Lembro. Né? O que vai mudar? Vai mudar a forma que eu faço a distribuição, a caracterização do produto, a precificação, a forma de remunerar, de cobrar isso, e como eu comunico. Então hoje a gente não compra mais música em CD. A Amazon vendeu muito CD. Hoje a gente nem compra música, tem alguém pagando por essa música que a gente escuta no Spotify. Por quê? Porque tem um anunciante que está custeando a operação de uma plataforma, que está pagando a gravadora, né? Para que você possa ouvir a música que você quer de graça via streaming no tempo real, sem ter a propriedade da música. Mudou a indústria. A Apple foi uma grande incentivadora disso lá com a criação do iTunes,
E até hoje nós temos um podcast porque foi uma distribuição de um arquivo de áudio voltado para iPods. Né? Então, assim, o iPod não existe mais, mas o seu legado foi esse formato de conteúdo aqui que vai ser consumido por quem quer. Então, assim, o marketing ele vai evoluindo entendendo esse cenário. E hoje eu posso vender o livro digital, posso vender o livro impresso pela internet ou na compra presencial. Posso te vender aqui no meio de pagamento, em dinheiro vivo, o acesso a um e-book. Ou você pode comprar um livro físico pela internet. Então as coisas começam a se misturar, né, que não é mais on e off. Né? E o marketing continua tendo a sua essência. Agora só que no ambiente digital. E aí você vai para o marketing 5.0, 6.0, que o Kotler é uma máquina de escrever livro e de fazer versões do marketing, onde tudo está digitalizado, tudo está muito interligado, numa vida muito mais tecnológica. E como que eu estou deixando de fora a tecnologia para o meu negócio? Mesmo se eu for um advogado, mesmo se eu for uma indústria, como que eu vou deixar de utilizar uma IA generativa? Porque o concorrente está usando. Porque o cliente espera um nível superior de experiência, de assertividade. E aí eu tenho que colocar, não é uma ferramenta de marketing, mas pode contribuir muito para o que o marketing pode fazer. Legal. Essa imersão que você colocou aqui na capa do seu livro, você acredita que nós vamos poder fazer compras dessa maneira, com óculos, você dentro do metaverso? Isso. Tema polêmico, né? Então, né? Vamos decupar, vamos tentar desmistificar um pouquinho. Eu não acredito muito no óculos, pelo menos não como a gente tem a concepção dele. Imagina hoje, né? A Apple lançou um produto novo na virada do ano, começo do ano, né? O Vision Pro, que eles não gostam de ser chamado de óculos, porque óculos é algo que não funcionou. Google tentou, Facebook tentou, a própria óculos, mas ainda não é isso, não é esse dispositivo trambolhão, pesado. Agora, o que está muito bem resolvido ali é a interface. Então, para quem viu, quem não viu, procura aí na internet. Acho que a resolução de você ter várias aplicações ali está maduro. Tem que desenvolver, mas está maduro. Sim. Está no caminho, né? Será que daqui a 10 anos a gente vai querer uma TV maior na parede, para deixar mais bonito o estúdio aqui? Ou eu vou precisar, dentro de uma lente, de um óculos que eu estiver utilizando, a visualização de uma tela maior? Eu acho que foi excelente. Será que você que está olhando isso no celular ou no monitor do computador, você vai precisar disso ou você vai ter algo onde você vai projetar essa conversa num tamanho maior? Agora, voltando um pouquinho. Eu sou gamer, entre outras coisas. Então eu gosto do mundinho ali da fantasia, do lúdico de um videogame. Isso para quem é gamer já é terça-feira, literalmente. Então você tem alguns jogos aí de imersão, de ambientes tridimensionais, de interação social. Né? GTA, que foi lançado em 2013, o GTA V, continua faturando milhões, 11 anos depois, só por microtransações, porque as pessoas têm muito o que fazer dentro de uma cidade, que compra um carro, compra uma roupa, compra tal serviço, tem tal coisa, e porque é um ambiente vivo. Eu brinco assim, se quer falar de metaverso, me dá 8 minutos, eu vou te contar uma história. Eu vou contar uma história que eu fui um orc guerreiro em Azeroth, de 2005 a 2012. Olha só. Né? Ou seja, o mundo da fantasia, eu era um guerreiro e tinha amigos, foi uma ótima escola de inglês, porque eu tinha que falar pro coreano que tinha que sair de trás do dragão, porque senão ele ia levar uma rabada. Como é que você fala isso em inglês? Eu não sei, tem que aprender. Se eu não falar, o cara vai ficar lá e ele é o cara que vai curar. Eu sou o guerreiro que estou ali apanhando do dragão. Então, dentro desse mundo da fantasia, você tinha muito o que fazer. Profissões, economia, uma série de coisas. Por que ele ainda não funciona para o nosso dia a dia adulto? Porque ele ainda é um entretenimento. Para você assistir um filme sentado, para você jogar um videogame, para você interagir numa brincadeira. Mas a gente aprendeu a fazer videochamada na pandemia muito rápido. E é uma tecnologia que está disponível há mais de 10 anos. Lembra do velho bom Skype? Mas a gente usava muito pouco. A experiência era ruim, não otimizava muito a banda ali, então ele ficava travando. Usava alguns de áudio para algumas situações muito específicas, mas ligava para o telefone. Sendo naquela mesa de reunião tinha uma estrela. Jogava a imagem lá, poxa, esses caras aqui são ricos, olha essa sala de reunião. E hoje você faz isso pelo celular. Por que ficou comum? Porque nós tivemos necessidade de interagir com pessoas que por situações não podiam estar presentes. Então rapidamente ele se adaptou.
O Gartner tem uma metodologia de estudo que é o hiperciclo. Então ele fala muito de tecnologias emergentes que elas entram no mercado, por algum motivo, alguma razão, elas atingem um ponto, um ápice de excitação, que é muito que eu vejo que nós estamos vivendo hoje com inteligência artificial. É o que lá no final dos anos 90 a gente viveu com as .coms. Nossa, porque tem um mercado na internet, você pode vender isso para qualquer lugar do mundo, pode fazer isso, e tem uma grande excitação. E aí você começa a descobrir que o buraco é mais baixo, geralmente é mais baixo, né? Peraí, vender pela internet não é tão fácil assim. Não é porque a Time comprou a UOL por tantos bilhões de dólares que toda empresa de internet vale tudo isso. Tanto que a gente tem poucas empresas da década de 90 que continuaram também até hoje, né? Então, Microsoft, Google, a Amazon vem ali de 94, 97. Então, são algumas que passaram essa arrebentação, o próprio eBay. E muitas do que são as grandes hoje nasceram depois. Por quê? Porque nesse vale da desilusão, todo mundo caiu em descrédito. Não, esse negócio de internet é furada. Até comprar pela internet é um grande desafio. Será que não vou receber um tijolo? E aí você precisa resolver uma série de problemas no mercado para que você possa ganhar uma nova escala, que o Gartner chama de um platô de produtividade. Foi com o carro elétrico. Então, há 15, 20 anos já se falava em carro autônomo, na verdade, dependendo de ele ser elétrico ou não. E a grande discussão, aquele momento de excitação era, mas como vão funcionar as vias inteligentes, que têm os sensores para os carros poderem se guiar? Isso vai ser uma responsabilidade da prefeitura, do estado, da montadora, vai ser um prestador de serviço e, não vai funcionar, é muito caro, abandona a ideia. A indústria continuou trabalhando nos bastidores, né? Muito tempo depois voltou, olha, agora o carro é literalmente autônomo, não precisa ter o sensor na via, ele consegue ter dentro de uma visão computacional a resolução de como dirigir, de como resolver os problemas. Agora já existe até o que não tem motorista, né? Sim. Exatamente, porque ele consegue entender o ambiente ao redor dele, independente se a via é inteligente ou não. Então o metaverso, ele está hoje nesse vale da desilusão, porque ele precisa resolver uma série de problemas. O óculos é um dele. É caro, é um trambolho, é desconfortável. Será que precisa do óculos? Será que uma lente? Será que um implante? Aí não sei, né? Mas como a gente tem uma melhor imersão, de repente vai ser na tela mesmo, mas como que a gente vai ter uma agenda ocupada de atividades para fazer um encontro social dentro de um ambiente tridimensional, como a gente tem as redes sociais hoje? E aí não é cada um fazendo o seu. Porque daí todo mundo sai, corre na frente, quer fazer... Cara, eu não quero criar um avatar, um boneco para poder comprar um tênis pela internet. É chato, é moroso, não é uma boa experiência. Agora, se eu tiver o porquê de estar num ambiente tridimensional, como eu tenho hoje num jogo, ou tendo uma rede social, que eu já tenho uma série de outras pessoas interagindo, e com muita facilidade eu posso clicar num botão, ou qualquer outra coisa, e comprar aquele tênis, seja para o meu avatar virtual, seja para receber em casa, isso é uma jornada sem atrito, isso é uma conveniência. Né? Só que a gente tem que evoluir muito para que todo mundo esteja no mesmo ambiente. E a própria entrega, né, autônoma da Amazon, né, que foi durante um período testada e acho que continua ainda, né? Foi assustadora, né? Poucas pessoas aderiram a esse método. Prefere que o cara vá lá, né, com a van, entregue pessoalmente. Você tem muitos problemas para resolver. A tecnologia, quando você olha, é fantástica. Só que aí você coloca a tecnologia, ser humano e o ambiente. Veja o que está acontecendo hoje em São Francisco. Você tem um robozinho que consegue andar na calçada de São Francisco, sair do centro de distribuição e ir até a tua casa. Entregar uma pizza, entregar um tênis. Só que daí tem um vândalo. Sobe em cima do robozinho, começa a dançar, derruba, abre, pega a pizza lá de dentro. Um componente chamado humano, né? No meio. Tem humano e tem um ambiente que ele tem que saber como é que ele atravessa a rua. Que tem um carro autônomo da Domino's passando, o sinal está aberto para o carro. Então tem muita gente pesquisando, isso é bom. Por quê? Porque vai errar muito, a gente tira aprendizado do erro até chegar numa solução. Mas é uma tendência, né? É uma tendência, só que provavelmente você não vai receber o drone no 10º andar da sua casa, na sacada, para receber a pizza. Isso é muito bagunçado. Talvez o teu prédio tenha, que como já tem hoje em alguns condomínios, aquele mercadinho, ou aquele locker do lado da portaria, você vai ter uma estação onde o drone vai descer. Porque aquela estação está dentro de um corredor virtual de acesso
de uma infovia onde está passando vários drones, e ali um ponto seguro onde aquele drone pode descer. Aí você tem que sair de casa, ir até a portaria, como você hoje recebe o motoboy, para retirar a pizza. Porque receber na tua janela de casa é um risco muito grande. E quais ferramentas que as empresas podem usar hoje como uma forma de estar se posicionando e divulgar perante o mercado, não é sua marca? Bom, vamos começar do início. Acho que a gente está falando aqui de qual a melhor ferramenta, de segmentação. Vamos usar uma das melhores ferramentas de marketing, pesquisa. Né? Vamos pesquisar, vamos perguntar. Rogério, você prefere receber um WhatsApp? Você prefere que eu te mande essa informação por e-mail ou que eu te ligue? Você já falou para mim que você já não usa muito pouco o e-mail. Você prefere uma ligação ou prefere um WhatsApp? Pergunta para o cliente, que talvez o Rodrigo prefira a ligação, talvez eu prefira o e-mail. E eu estou insistindo no canal, estou insistindo no formato que não é conveniente para todo mundo. E eu posso usar os três, só que para cada público eu vou ter um setup diferente. Então pesquisar te dá a oportunidade de você ser assertivo, de você gerar menos atritos, você gerar maior conveniência para o cliente. E aí está atento a toda a tecnologia de como eu posso aplicar no meu negócio. Como o vendedor da pizzaria, vou pegar o exemplo da pizzaria, de repente não é uma Domino's que está investindo em drone, robozinho e carro autônomo, mas ele pode usar a cadência de e-mail de uma RD Station como uma empresa que faz venda por varejo ou B2B, ele pode usar isso para alimentar o cliente dele, para fomentar novos produtos, para aumentar o ticket médio. Para quando o cara chegar na sexta-feira, ele saber que tem um calzone também, naquela semana tem uma condição diferente. E se isso não vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, vai ser por um anúncio na rede social, onde o seu público está? Essa segmentação e eu conhecer o cliente, você acredita que a inteligência artificial vai fazer isso de forma automatizada, assim, para... Olha, o conceito de inteligência artificial, né, a gente fala muito hoje em cima do bot, né, do GPT, que de 2022 para cá popularizou bastante. Mas a inteligência artificial ela é excelente para identificar padrões. Então, para fazer essa clusterização de comportamentos, de atitudes, de perfis, ela é muito boa. Eu trabalhei numa grande empresa de tecnologia, a gente tinha uma plataforma de IA, onde a gente conseguia identificar com antecedência o índice, né, dava um score, uma nota, e quanto mais alta essa nota, um risco maior de evasão de um aluno de um curso. Porque eu, como professor, eu tenho um viés, pré-conceito, que você, Rodrigo, é o melhor aluno da mesa aqui. Você já funciona sozinho, não precisa nem te dar muita atenção durante as aulas. E você não falta, você é super ativo, tira notas boas. O que acontece? Você vai embora desse curso, abandona essa faculdade, justamente porque está fácil demais. Na teoria do flow, isso está boring, está chato, não te desafia. E você vai para uma outra faculdade, porque o Rogério, que é teu amigo desde a infância, está fazendo o mesmo curso lá, ele sempre foi muito mais crânio que você, está levando full. Pô, a média do cara é 4, 5, pega uma dependência. Pô, aquela faculdade vai formar um profissional melhor. Aqui está muito fácil. Ou seja, eu, humano, tenho dificuldade de entender isso. Mas quando eu tenho dados, né, muitos dados, eu olho, o que é um aluno que evade? É o aluno que não renova uma matrícula, é o aluno que pede um histórico escolar, que pede transferência. Tenho 3 eventos, né, ou uma ausência de um evento, que, esse cara aqui foi embora. Como ele se comportou nos últimos 2 anos? Ele é aquele cara que tinha uma nota, uma média de nota nessas disciplinas aqui, 2 pontos a mais do que a média da turma. Poxa, mas essa distância oblíqua lá da estatística aponta isso, porque ele foi embora, foi para a USP. Porque a USP é difícil, cara. Foi para o ITA. Ele quer desafio. E a minha faculdade estava muito fácil. Eu olho para o Rogério é aquele cara que não paga mensalidade, está sempre atrasado. Eu tenho que dar bolsa para ele, senão eu vou perder o aluno. Para te dar desconto, 50% de bolsa. O problema do Rogério não é dinheiro. O pai manda dinheiro para ele lá do Mato Grosso, fazendeiro, e ele vai para a balada. O problema dele é maturidade. Aí o pai chega lá, faz o checão, paga 2 semestres inteiros. Ou seja, o problema dele não é financeiro, ele não vai abandonar por isso. Então a gente consegue identificar muito fácil com a inteligência artificial esses padrões. Agora o que a gente precisa? Ter a prescrição do que fazer. Sim. Né? E aí é muito um olhar humano mais a máquina de como melhor tirar proveito dessa padronização, de identificar esses
esses modelos, que ok, eu identifiquei que você é um cliente detrator, fiz a pesquisa do NPS, mas eu não estou tratando você. Ou eu identifiquei que, poxa, você é um promotor, você me deu 9, 10 no NPS aqui, você está falando bem de mim. Que bom, meu NPS é de 88. E o que você está fazendo com esse promotor? Você está trazendo ele aqui para o podcast para ele falar bem de você? Você está levando ele para o evento, para uma entrevista, para um painel? Você está dando voz ativa para esse cliente? Ou seja, aí é muito do lado humano, de como eu trato o resultado que eu identifiquei. Tem um plano de ação, né? Um plano de ação. Tem que analisar os dados e ter um plano de Agora, ação. quem não usar a IA é uma questão de tempo de ficar para trás, porque provavelmente a concorrência está usando, está errando, está fazendo de uma maneira, ok, mas está aprendendo. E o mercado está se tornando mais maduro em função disso. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente é criador de conteúdo, né? Você tem seu podcast, o Contcast, e participa de muitos outros podcasts. Nós também temos aqui, né? Produzindo. Na tua visão, como o podcast pode ser um canal importante para as empresas estarem se divulgando? Esse é um ponto. O segundo ponto, já aproveitando a pergunta, no que elas podem estar agregando valor aos stakeholders, né? Seus parceiros de negócio, tendo o podcast como canal de comunicação com o mercado. Vamos lá. Então, você que está nos acompanhando, empresário, gestor de marketing, mídia de agências, primeiro, passe a consumir podcast. Seja usuário, para você entender o formato. Você vai entender o que você gosta e o que você não gosta. Você começa a entender dentro dessa segmentação, do que a gente estava falando, quem é o público que eu quero. E talvez esse público seja muito fiel, seja um grande consumidor do podcast A, B, C ou de um nicho de produtos, de conteúdos ali. E o podcaster que está ali produzindo esse conteúdo, ele é o novo Faustão, ele é o novo Gugu, o novo Rodrigo Faro. Porque quando você fala com uma molecada que é jovem, mas tem o poder de compra e aprende sobre cinema, sobre jogos, sobre cultura pop, com alguns podcasters que falam essa linguagem, tem muito mais força, muito mais autoridade do que o anúncio da TV. Quando você fala com advogados que escutam um determinado podcast, que estão falando sobre reforma tributária, sobre contratos, sobre... Aquele advogado é uma autoridade para mim. Aquela mídia me informa com muito mais segurança e conversa de igual comigo do que um anúncio avulso na internet. Num vídeo do YouTube, né, a propagandinha ali. Ela é muito fria. Então, o grande pulo do gato, se a gente pode chamar assim, do podcast, é ter essa profundidade de relação com os seus ouvintes. E eu falei um pouco antes aqui, não é sobre a quantidade de ouvintes. Claro que quanto mais é sempre melhor, mas é a qualidade da relação. O quanto você consegue ser influente para esse público. Para você ter um anunciante, de repente, aqui no Telcast, fazendo uma temporada de 15 episódios sobre um tema que converse com o produto dele. E vocês são os influenciadores para a audiência do Telcast. Talvez não seja um grande número quanto uma campanha impulsionada na rede, mas fale com muito mais propriedade, converta muito mais, e tem estudos que mostram isso, o poder de influência desses influenciadores digitais, começou lá com as blogueiras no blog, né? E o podcast ele é um canal de profundidade, de relação de qualidade. E outro ponto é que a empresa pode fazer o podcast dela. Ou seja, crie a sua própria mídia. Crie um espaço para você conversar com o seu público. Porque se ele pode estar consumindo uma série de outros conteúdos, por que não está consumindo o seu? Vamos fazer a segmentação, vamos entender o que o meu público quer. E talvez não é exatamente um podcast que está falando dos meus produtos, mas sim do segmento de atuação. Eu estou trazendo convidados, estou trazendo especialistas, estou dando mais entendimento para esse público de como o segmento funciona. Quando a gente fala de funil de venda, de topo de funil, eu estou falando de um cliente que talvez esteja descobrindo o problema dele agora, que ele ainda não sabe como resolver. Ou seja, ele não está considerando alternativas. E aí a gente, do marketing, a gente gosta de trazer nomes bonitos de tempos em tempos para as mesmas coisas. O que a gente fala hoje de inbound marketing, Michelin e João Dias já fazia isso há mais de 100 anos, sem internet. Então, quando a Michelin criou o Guia Michelin, era um guia de conteúdo sobre hotéis, sobre restaurantes, um guia turístico. A gente teve o 4 rodas aqui no Brasil, né? Não está falando de carro. Pode ter uma outra notícia, alguma dica ali. Pequenos pitacos, né?
Mas é para que você possa consumir, num mundo sem internet, o que a cidade vizinha tem para oferecer. Ou algo muito mais longe, pega a família, vá até lá e volte. E você vai gastar mais pneu por isso. Que marca que você vai comprar? A que te diz onde tem uma boa experiência, um bom passeio com a família, ou aquela que é mais barata? Quando a John Deere lança a The Furrier, que é uma revista para o fazendeiro, e ela fala sobre como plantar laranjas, como eliminar a erva daninha, são problemas que o fazendeiro tem, ela se relaciona com esse público. Pode ter um anúncio ou outro ali do trator, mas ele ainda não decidiu comprar o trator porque não tem esse problema. Você está criando uma comunidade em volta da marca. Sim. Podcast é a mesma coisa, cria uma comunidade para falar do teu segmento. Naturalmente, alguns vão correr mais rápido, outros vão ser mais lentos nesse movimento, e eles vão chegar no momento de decisão de compra. E qual é a marca que ele vai escolher? Que conversa comigo. Ou aquela que é só mais um anunciante no mercado? Show. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do nosso episódio. Eu quero fazer 2 perguntas que eu acho que são importantes para a gente fechar, né, isso aqui. A gente falou de ambiente virtual, falamos de marketing, falamos de empresas, mas diante de tudo isso, tem as pessoas, né, os seres humanos, que desde os primórdios da história, as relações são muito importantes nesse contexto. Na tua visão, o networking, ele ainda é uma ferramenta importante para esse processo? É fundamental, talvez seja até mais importante se a gente considerar a dependência e o tempo que a gente passa no mundo digital. Porque também existe o networking digital dentro de um LinkedIn, de uma rede social, mas como a nossa presença, né, a nossa atuação, muitas vezes a interação está no mundo digital, talvez por essa escassez de tempo disponível para o presencial, ele ganhe até mais importância, né? Eu conheci o Rogério aqui num evento presencial, nós não nos conhecíamos, tivemos afinidade na hora que cada um se apresentou ali, nos conhecemos e nos aproximamos. Será que isso, da abundância de tanta informação que eu recebo no mundo digital, chamaria mesmo a atenção? Eu tenho uma frase, Rogério, que eu gosto muito de repetir, que eu prefiro fazer amigos antes de fazer negócios. Porque você se torna muito mais eficiente para fazer o negócio, você faz o negócio mais rápido e um bom negócio, você é muito mais transparente, você quer deixar tudo muito claro, e você não quer prejudicar a contraparte. Obviamente que eu quero um desconto e você quer vender mais caro, mas eu quero receber mais. Qual é o ganha-ganha? O que você pode me entregar que seja interessante para mim, que eu posso deixar de te exigir como cliente para que seja interessante para você, e a gente chega numa posição onde os dois estão ganhando. Então, você trazer a relação humana, e aí alguns estudos americanos de varejo apontam muito para isso já há alguns anos. O back to the basic. Vamos voltar para o básico. E o básico, o que é? É o balcão, é o caderninho, é o olho no olho, é o tete a tete. Né? Eu brinco que troca de ideia, não. O high touch tem que vir antes do high tech. Porque todo negócio ele é voltado para uma pessoa. Então a gente fala tanto em experiências no mundo do marketing, como eu crio melhores experiências. Eu tenho que entender para quem que eu vou criar essa experiência. Eu preciso me colocar no lugar, eu preciso entender a história de vida dessa pessoa. Eu preciso considerar isso na composição do meu produto, do meu serviço. Então, pessoas... Outra coisa que eu falo bastante, o mundo ele é cheio de pessoas. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E você goste, acredite, aceite ou não, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. A dica que eu dou é, faça isso o quanto antes. Porque quanto mais cedo você aprender a dar bom dia no elevador, a você fazer amizades, você se conectar, você fazer um bom network, mais cedo você vai colher bons resultados disso. Muito bom. Última pergunta, Alexandre, para a gente encerrar. Vamos lá. Chave de ouro, né? Assunto muito legal, que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, mas infelizmente a gente tem um espaço curto de tempo. Com a sua bagagem, né, com a sua experiência e estudioso do que é aí no mundo marketing, como você enxerga o marketing no futuro? E como será a relação dessas ferramentas de marketing com as novas tecnologias que a gente nem conhece, né? Acho que essa é a primeira humildade da gente entender que vão haver coisas que nós ainda nem conseguimos imaginar. Eu gosto muito do discurso da CEO de Harvard. Ano passado eu fui num evento com o indiano e ele trouxe uma entrevista dela, que aquilo até como professor me tocou muito. Aqui em Harvard nós temos a missão de preparar profissionais para tomarem decisões no futuro para problemas que não existem hoje. Bonito.
Mas quando você começa a filosofar um pouco em cima disso, cara, como é que eu preparo alguém para tomar uma decisão, para resolver um problema que eu não consigo conceber porque ele não existe hoje? Eu tenho que dar fundamentação, eu tenho que dar autonomia, eu tenho que fazer com que essa pessoa tenha condição de buscar a solução, de buscar as alternativas, de construir algo por conta própria. Então, eu acho que o futuro do marketing é muito do que a gente faz hoje, é um olhar para frente e se basear em como tomar decisões, em como chegar melhor num cluster, numa persona, num segmento de mercado, como se posicionar. A gente vive hoje aí um grande movimento de ESG. Meio ambiente não é uma discussão de hoje. Mas hoje, né, década de 20 do novo século, isso está tão aflorado que tem uma dupla pressão. De cima do stakeholder, do acionista, do fundo de investimento, e de baixo, de consumidores que são mais exigentes. Europa é um mercado que está muito à nossa frente nessa exigência. Cadê o selo de procedência dessa madeira, dessa mesa? Se não tiver, eu não apenas vou embora da loja, como eu vou denunciar. Eu falo assim, eu tenho minha consciência ambiental, mas eu ainda não tenho esse nível de altruísmo de dizer, olha, se não tiver o selo de procedência, eu não compro. Essa mesa aqui é ótima para o podcast. Eu ainda estou olhando o meu ganho pessoal. Nós não chegamos nesse nível. O europeu já está nessa maturidade. E quando você olha nos estratos de gerações mais novas são muito mais atentas e muito mais exigentes a essas responsabilidades das marcas, fazem com que elas precisem ser competentes no impacto que elas geram. Mas cadê o marketing nisso? O marketing não é só propagar essa notícia. É trazer um posicionamento de marca para que a marca seja sustentável, que ela seja responsável ambientalmente, que ela tenha um nível de governança, de transparência, para atuar como um protagonista no mercado que colhe, que tenha um aspecto de valor superior percebido por esse consumidor naquele mercado que ela se propõe a atuar. Caso contrário, ela vai ser mais uma. E alguém está fazendo isso melhor. Então, olhar para frente e entender qual é a exigência desse público. Lá atrás, quando se vendia Ford T, não era cor. Foram acho que 10 ou 15 anos que a GM veio e trouxe uma paleta de cores. Porque por 10, 15 anos não se precisava ter um carro colorido. E hoje uma das coisas que define a definição, só tem um preto. Não, mas eu quero vermelho Ferrari. Senão eu não compro. Se não tiver o radinho Bluetooth, esqueça. Você vai perder a venda no carro de 200 mil porque não tem o radinho Bluetooth. Né? Então, assim, aonde está a sensibilidade do cliente? E aí, usando ferramentas, você falou, a ferramenta de benchmark é muito importante. Tá? De como eu me comparo com o concorrente. Não adianta eu ser melhor do que o concorrente num elemento, num item que o consumidor não atribui valor. É desperdício. Né? Eu preciso entender o concorrente, preciso entender o meu cliente. Legal. Alexandre Conte, gestor de marketing, deixa sua mensagem final para a gente encerrar esse magnífico episódio, né? Sim, muito bom. Que aula, né? Que aula. Legal. Obrigado. Maravilhoso. Sua mensagem final aí pra gente. Bom, para você que chegou até o final, que ficou conosco até o fim, primeiro de tudo, parabéns. Você tem um perfil, você é um consumidor de podcast, um curioso sobre o assunto, sobre marketing, sobre o mercado, tecnologias que a gente debateu aqui. E não pare por aqui. Provavelmente nós teremos um próximo episódio em breve, certo? Do Telcast, acompanhe. Se gostou, me conheceu, acompanhe também, procure o Contcast. Estou aí nas principais plataformas de podcast, do formato do mercado, então você também pode me acompanhar por lá, nas redes sociais como @AlexandreConte. Estou também, principalmente no LinkedIn, no Instagram, sou mais ativo. Estou brincando ainda no TikTok, né? Eu fui muito resistente a entrar no TikTok, porque assim, o que eu vou fazer lá? Mais do mesmo? Não quero. E aí eu estou começando projetos que talvez tenham um conteúdo interessante lá, mas ainda é muito embrionário. Legal. Mas a grande mensagem, não pare de aprender, não pare de procurar, de se instruir. Fala tanto do Lifelong Learning, do Nano Degree. Isso aqui, você passou uma hora batendo papo com a gente aqui, acompanhando, continue fazendo isso. Gostou do termo que falou que não entendeu? Vá buscar a informação. Hoje a gente tem uma informação tão à disposição que se você não fizer, o teu coleguinha do lado vai fazer, vai se tornar um profissional melhor. Rodrigo, sua mensagem final. Já foi realmente uma aula, né? Maravilhoso aí o podcast. Espero vê-lo em breve, novamente, aí, aqui ou lá no seu podcast. É um prazer. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação.
Queria agradecer imensamente pela sua participação, por estar nos assistindo, sempre aqui no Telcast. Muito obrigado pela sua participação, por estar nos assistindo. @Telcast Oficial no YouTube e até uma próxima.